Muito bom dia a todos. O meu nome é Tiago Rebelo, sou engenheiro no CEA, responsável pelo desenvolvimento técnico do ventilador Athena. E estou aqui hoje, juntamente com a doutora Sara Gomes, anestesiologista da Escola de Medicina da Universidade de Braga, e juntamente com o engenheiro Helder Oliveira, responsável pela nossa área de eletrónica e sistemas embebidos. Estamos aqui hoje com o objetivo de vos dar a conhecer de forma clara, honesta e transparente o nosso desenvolvimento do ventilador Athena, feito ao longo dos últimos 4 meses e que nos últimos dias tem gerado alguma confusão, não só nas redes sociais, mas também pela comunicação em geral. E estamos aqui hoje para responder às vossas perguntas e também para vos explicar todo o processo que nos trouxe até onde estamos, a forma como foi feito, a forma como chegámos até aqui e o que é o Athena e para que serve. Começar por explicar-vos o contexto que nos levou a tomar a decisão de desenvolver este ventilador. Em meados de março de 2020, vivíamos, de facto, uma situação caótica e que se viria como catastrófica, um pouco por todo o mundo e por toda a Europa, com a pandemia por Covid-19. Aquilo que percebemos foi que a escassez de equipamento médico, equipamento individual de proteção, mas também de ventiladores médicos invasivos de cuidados intensivos, essenciais ao tratamento e ao suporte de vida em pacientes com Covid-19, em cuidados intensivos, parecia estar e parecia existir claramente uma escassez que se avisionava. E nesse momento o CEA, com alguma coragem, mas também com muita bondade e com muita vontade de fazer o bem, à semelhança de muitas outras iniciativas a nível nacional, procurou desenvolver aquilo que se chamou na altura um ventilador pandémico. Ventilador pandémico que tinha por trás o objetivo de ser um ventilador rapidamente desenvolvido, mas que fosse seguro, que fosse fiável, que fosse confiável e que pudesse ser utilizado num ambiente clínico se e quando houvesse escassez de equipamentos marcados com marcação CE e certificados CE. Nesse momento, um pouco por toda a Europa, por decisão da Comissão Europeia, os países foram livres de publicar os seus próprios regimes de exceção para a utilização deste tipo de ventiladores sem marcação CE. E numa primeira fase, juntamente com o pessoal clínico que acompanhou o projeto do Hospital de Braga, também da Universidade do Minho, do Hospital de São João, do Hospital de Santo António e muitos outros clínicos por esse país fora, desde o Hospital de Santa Maria, Hospital da Feira, Trás-os-Montes e Alto Douro, muitos outros, decidimos que só faria sentido desenvolver este ventilador se ele fosse de facto ao encontro daquelas que são as especificações e as necessidades muito particulares para este tipo de doenças. E, portanto, enverdámos não por um desenvolvimento de ventiladores do tipo Ambu Bag, que se viram bastantes na altura, aqueles folds que abriam e que fechavam, não pelo desenvolvimento de ventiladores que seriam adaptados de ventiladores não invasivos, mas sim pelo desenvolvimento de algo um pouco mais complexo, bastante mais complexo, um ventilador invasivo, que em tudo, do ponto de vista de funcionalidade, se procurava ser semelhante àqueles disponíveis nos cuidados intensivos, mas que de facto tinha estas particularidades de ter de ser desenvolvido num espaço muito rápido de tempo, neste caso colocámos para nós o objetivo de 45 dias, e ter de ser escalável, facilmente produzido por cadeias locais e facilmente produzido em quantidades significativas, caso fosse necessário. Numa primeira fase, utilizámos por base o regime de exceção publicado pela autoridade britânica, pela MHRA, para Rapidly Manufactured Ventilator Systems, até que, algures no início de abril, o Infarmed, a autoridade portuguesa, emitiu ela mesma o seu procedimento especial de avaliação de dispositivos médicos no âmbito da Covid-19, no procedimento de ventiladores, e a partir desse momento procurámos dar resposta eficaz e inequívoca a todas as especificações e todos os requisitos definidos neste procedimento. Importa dizer que o objetivo desta equipa e o objetivo das mais de uma centena de pessoas e das mais de 30, 40 entidades, não só em Portugal, mas também os fornecedores estrangeiros que se envolveram neste projeto e que deram o seu tempo e que colocaram à disponibilidade do mesmo a sua energia e o seu conhecimento, importa dizer que o objetivo foi sempre o mesmo e mantém-se: salvar vidas. E este objetivo, dito desta forma, é simples, é nobre, mas tem por trás uma carga pesada no que diz respeito ao desenvolvimento e uma carga pesada no que diz respeito a fazer prova que, de facto,
desenvolvemos neste curto espaço de tempo um equipamento que poderia ser utilizado pelo pessoal clínico em caso de urgência, em caso de emergência, mas que poderia ser ele próprio seguro, eficaz e viável em caso de catástrofe no Sistema Nacional de Saúde, mas também um pouco por todo o mundo. E, portanto, dizer também que o ventilador teve o apoio não só dos portugueses, através de uma campanha de crowdfunding que decorreu na televisão portuguesa, a qual, uma vez mais, muito agradecemos, mas também o apoio de mecenas que deram e incentivaram o projeto e apoiaram o projeto, conhecendo os seus objetivos novos e sabendo desde o dia 1 que o melhor cenário que poderia acontecer a Portugal era estes ventiladores, neste cenário de catástrofe, neste cenário de Covid-19, nunca virem a ser utilizados, porque isto significaria, em Portugal, porque isto significaria que, de facto, Portugal evoluiu na pandemia e conseguiu sair de forma mais ou menos suave e, portanto, todos sabíamos que aquilo que estávamos a desenvolver era um seguro. E um seguro é algo que nunca queremos vir a utilizar, mas que em caso de necessidade está lá para nos proteger. E, portanto, o Athena foi isso mesmo. Obviamente que a partir daqui evoluirá para poder ser muito mais, mas foi sempre isso e nunca mais do que isso. Nós vamos dividir aqui esta nossa apresentação em 3 grandes momentos. Num primeiro momento, vou pedir à doutora Sara Gomes que nos explique um pouco o que é um ventilador, uma vez que há 6 meses atrás em Portugal ninguém sabia o que era um ventilador e de repente tornou-se das palavras mais utilizadas na comunicação em Portugal e um pouco por todo o mundo. Portanto, o que é um ventilador, para que serve um ventilador e qual é a importância do ventilador na prática clínica e, sobretudo, no combate e no suporte a pacientes com doença por SARS-CoV-2, portanto, o Covid-19. Depois, numa segunda fase, vamos explicar-vos como é o nosso ventilador. Portanto, sempre dissemos, estamos de portas abertas, como sempre estivemos, estamos de forma transparente e honesta a mostrar aquilo que fizemos, onde estamos, para onde queremos caminhar, numa iniciativa que não é do SEI, é uma iniciativa de todos, é uma iniciativa de Portugal e, portanto, achamos por bem que todos conheçam o ventilador, o que ele é, como foi desenvolvido, como foi feito, como foi pensado, o que existe à data de hoje, o que ainda está a ser feito, para que possa ser cada vez mais seguro e para que um dia a indústria portuguesa possa também evoluir para uma versão 2 deste equipamento e possa criar uma economia destes dispositivos médicos a partir de Portugal. E, por fim, num terceiro ponto, já depois de fazermos também uma demonstração do seu funcionamento, com recurso tanto a um analisador de gases como a um pulmão artificial, ambos calibrados e de última geração, em que procuraremos demonstrar-vos os modos e o funcionamento deste ventilador, passaremos para uma terceira fase em que estamos receptivos para responder a todas e quaisquer questões que nos coloquem nas redes sociais e que procuraremos, obviamente, dentro do tempo que temos disponível, dar resposta a todas elas e esclarecer qualquer dúvida que possa existir, qualquer questão que possa surgir. Estamos cá hoje para fazer isso. Portanto, doutora Sara Gomes, se não se importar de nos explicar claro. O que é um ventilador e para que serve. Sim. Bom dia a todos. Um ventilador é um dispositivo médico que é utilizado quando um doente não tem capacidade para assegurar a sua ventilação, isto é, não tem força muscular ao nível torácico para fazer inspiração e expiração com segurança, não tem, por exemplo, uma infecção respiratória que prejudica claramente a capacidade de ventilar e, portanto, o ventilador é de facto uma máquina, é um dispositivo médico que vai suportar, ajudar ou até mesmo substituir completamente a ventilação de um paciente. Portanto, para nós médicos isto é claramente um dispositivo que é super importante na sobrevida de cada um dos doentes, independentemente da patologia que esse doente tenha, seja ela respiratória, seja ela neuromuscular, isto é, não tenha força muscular, seja ela até neurológica, porque em algumas situações, quando temos doentes com traumatismos crânioencefálicos, perdem temporariamente a capacidade e a sua autonomia ventilatória. E, portanto, o ventilador é de facto um dispositivo que pretende substituir a capacidade de ventilação de um paciente que tenha realmente essa necessidade. Neste caso, o ventilador desenvolvido é um ventilador que tem exatamente essas capacidades. É um ventilador desenvolvido no contexto de cuidados intensivos. Não sei se querem fazer mais alguma pergunta? Não, acho que voltamos mais tarde ao tema. Muito obrigado, doutora Sara.
explicar então agora o que é o ventilador do CEA, como é que ele está organizado, como é que foi desenvolvido. Vamos tentar manter aqui alguma interação, portanto estou aqui a olhar para alguns dos comentários, responder aqui à Papelaria Cruz, que nos diz que de facto só agora é que estamos a dizer que era um ventilador pandémico. Eu quero recordar que na primeira entrevista que demos aqui, em março de 2020, na altura com o nosso Primeiro-Ministro e também com o Ministro da Ciência e com o Ministro da Economia, que tiveram a bondade de estar aqui connosco, nós utilizámos um conjunto de palavras muito simples que foi, dissemos, não queremos desenvolver o melhor ventilador do mundo, queremos desenvolver um ventilador que seja utilizado para este fim, para este propósito e para salvar vidas. Portanto, de facto, o CEA e a equipa de médicos que se envolveu no projeto disse sempre e foi sempre muito clara naquilo que era o ventilador e foi sempre muito clara na sua forma de comunicar e de transmitir. E, portanto, nunca tivemos dúvidas nem sentimos qualquer tipo de frustração ou de incongruência ao referirmos que este ventilador teve sempre este objetivo, teve sempre o objetivo de ser um ventilador sem marcação CE neste curto espaço de tempo, porque não seria possível de outra forma, e à semelhança de N iniciativas a nível mundial, foi isso que procurámos fazer, foi desenvolver um ventilador que permitisse ajudar quem precisasse, sabendo que se existissem ventiladores com marcação CE, eles seriam sempre a primeira opção e isso, do ponto de vista clínico e do ponto de vista de engenharia, nunca foi colocado em causa. Explicar o nosso ventilador, então, e como ele está concebido. Neste processo de desenvolvimento, que envolveu cerca de 80, 90 engenheiros do CEA, juntamente com a indústria portuguesa também, com muitos clínicos, procurámos fazer um ventilador que fosse simples e que fosse desenvolvido no mais curto espaço de tempo. Organizámos-nos em torno de 3 grandes temáticas: a temática da mecânica do ventilador em si, da forma como seria produzida a sua estrutura, da forma como seria organizado, como seria arranjado, como seria fácil de produzir de forma rápida e eficaz em Portugal. E tivemos um grupo de trabalho de engenharia dedicado a esta temática. Organizámos-nos em torno da eletrónica e do hardware que o constitui e depois também daquilo que é o cérebro do produto, daquilo que é o controle, daquilo que é o software do qual resultam as funcionalidades do mesmo que vamos demonstrar de seguida. Temos, para já, a produção da estrutura é feita totalmente em Portugal. Portanto, toda esta estrutura em aço inoxidável é feita em Portugal, é feita pela indústria portuguesa. É caracterizada por ser IP22 e, portanto, resistente também a salpicos, resistente ao meio hospitalar. Constitui-se também com um conjunto de rodas hospitalares que possui e que facilitam o seu movimento no hospital e depois, começando de baixo para cima, tem em baixo aquilo que nós chamamos as caixas da infraestrutura. Organizámos o ventilador em torno de 4 grandes caixas, 4 grandes módulos para facilitar a sua montagem. Portanto, em comparação com aqueles que são os ventiladores que estão nos hospitais, digamos assim, os ventiladores comerciais, o ventilador até é um pouco mais bulky, portanto não foi feito para ser bonito, perdoem uma expressão, foi feito para ser funcional e para ser fácil de produzir e, portanto, foi organizado em torno de 4 grandes caixas para que na produção do ventilador tivéssemos 4 grandes estações e para que ao dia de hoje conseguíssemos produzir o ventilador em cerca de 15 minutos. Portanto, estamos preparados a partir do momento em que tenhamos todos os componentes in-house para fazer a produção em linha, um ventilador a cada 15 minutos. 2 caixas, a caixa da entrada dos gases de alta pressão. Portanto, temos uma entrada para ar comprimido, temos uma entrada para oxigênio, são entradas desencontradas, macho-fêmea, para garantir que não existe qualquer tipo de engano hospitalar. Estas entradas ligam à rede e à infraestrutura hospitalar, que nos fornece tanto o gás medicinal, o oxigênio medicinal, como o ar medicinal. No que diz respeito ao oxigênio, ele vem na sua forma pura, portanto não necessita de nenhum tipo de filtragem. No que diz respeito ao ar, ele passa por um filtro e por um regulador de pressão, que é um filtro de micropartículas que depois vem regular a pressão. No lado esquerdo, do outro lado, temos a caixa da infraestrutura de power, de potência, em que, caso falhe a energia elétrica, o ventilador vai automaticamente passar para o modo de bateria em backup, cujo funcionamento está previsto entre as 4 e as 5 horas em caso de emergência. Portanto, ele não deve, por natureza, ser utilizado neste modo de backup, ou apenas em casos excepcionais deve ser utilizado neste modo de backup, mas aquilo que garantimos é que se falhar a energia ou se for necessário um transporte de curta distância, esta caixa e esta bateria garante que durante cerca de 5 horas ele vai manter o seu funcionamento. Voltando aqui à infraestrutura de gases, temos a parte da inspiração deste lado e temos a parte da expiração deste lado. No que diz respeito à inspiração e à expiração,
Este é o lado que se liga ao paciente e depois cada uma destas traqueias tem uma ligação para a inspiração, portanto o ar que vai para o paciente, e para a expiração, o ar que vem do paciente. Do lado da inspiração, o oxigênio, fazemos um buffer neste tanque, portanto aqui guardamos oxigênio, porque por vezes nas redes hospitalares o caudal não é suficiente para garantir que depois o fluxo de pico necessário a fazer chegar aos pacientes seja cumprido, e portanto guardamos aqui um buffer para garantir que temos sempre oxigênio disponível. E depois temos duas entradas, temos a entrada do ar e temos a entrada do oxigênio. Elas entram desencontradas já depois de passarem por estas válvulas. Estas válvulas são válvulas piezoelétricas, são válvulas marcadas de certificação CE e são válvulas utilizadas já em ventiladores. Aquilo que foi desenvolvido em Portugal foi o sistema de controle destas válvulas, que foi desenvolvido numa parceria com a Universidade do Minho e também com o laboratório colaborativo DTX, em que elas foram desenvolvidas a partir de Portugal. As válvulas em si foram compradas a uma empresa alemã, foram adquiridas em quantidade significativa, são marcadas CE, são certificadas para utilização em este tipo de ventiladores, e o que elas fazem é transformam uma alta pressão em baixas pressões, e através da abertura e fecho destas válvulas conseguimos controlar todas as variáveis que fazemos chegar ao paciente, e mais à frente nas funcionalidades já vamos explicar quais são estas variáveis. Para conseguir efetuar o controle, precisamos de medir o fluxo. A partir da medição do fluxo, controlamos volumes. Precisamos, depois já da mistura ter sido feita entre o ar e o oxigênio, nesta tubagem, medimos o oxigênio. Novamente, o sensor de oxigênio que estamos a utilizar é um sensor R22MED, com marcação CE, utilizado em ventiladores. E a partir daí, medimos a pressão na inspiração, portanto, a pressão que vai seguir para o doente, e entramos no circuito da inspiração. Temos duas válvulas de segurança. Uma válvula de segurança para sobrepressão e uma válvula de segurança para subpressão, ambas identificadas nestes procedimentos especiais, para garantir que em qualquer momento, se existir uma falha completa e abrupta do equipamento, o paciente esteja sempre seguro e nunca exista a possibilidade de ser realizado um barotrauma, aliás, como comprovado nos ensaios pré-clínicos que realizamos. No que diz respeito à expiração, portanto, o momento a partir do qual o fluxo, o ar, digamos assim, volta para o paciente. Volta para o ventilador. Há uma entrada, medimos novamente a pressão, neste caso a pressão na expiração, controlamos novamente o fluxo para saber o volume, e depois esta válvula é a válvula que faz o controle da PIP. Esta PIP, que é algo que muito se tem falado e que eu já vou pedir à doutora Sara para explicar também a importância desta pressão constante durante a expiração e quão importante é ela para os pacientes que têm pneumonia aguda. E é esta válvula, que é uma válvula controlada, é uma válvula de abertura e fecho controlado, pneumática. Esta válvula é o que nos permite manter a pressão constante durante a PIP, que já vamos passar a demonstrar. A partir daí, o ar já está limpo, é libertado, neste caso, ou para a exaustão do hospital ou para a atmosfera, sem qualquer tipo de contaminação. Esta placa que aqui está, que foi desenhada e é produzida em Portugal por empresas portuguesas, é o centro de controle do ventilador, onde são feitas todas as medições da pressão, onde são integrados todos os dados, onde é feito o microprocessamento e a partir do qual é disponibilizada a informação para o ecrã esse que vamos também ver dentro de momentos, quando fizermos a demonstração, a partir do qual o clínico apresenta e escolhe todos os modos e todas as características do ventilador. Vamos então passar então à demonstração do ventilador. Helder, vamos por favor ligar o ventilador. Portanto, o que é que temos aqui neste setup? Temos um pulmão artificial calibrado, que nos permite alterar a resistência e alterar a compliance e, portanto, simular diferentes tipos de pulmões. E dentro em pouco também a doutora Sara pode-nos explicar qual é a importância destas variáveis e do adequado funcionamento do ventilador para diferentes variáveis de resistência e de compliance. E temos também ligado em linha um analisador de gases, que na realidade serve para calibrar e para validar o funcionamento de todo e qualquer ventilador. Portanto, é um equipamento comercial, certificado, e, portanto, fazemos a ligação da tomada da expiração e da inspiração, passa pelo analisador de gases e, a partir do analisador de gases, vai ligar ao pulmão artificial e depois volta para trás e faz todo o fluxo. Portanto, conseguimos ter um controle das curvas de pressão, de fluxo e de volume no analisador de gases. Conseguimos regular diferentes tipos de pulmões aqui no pulmão artificial e depois vamos fazer toda a parametrização. Portanto, ligando o ventilador está ligado à eletricidade, estava desligado. Vamos ligar, por favor, o ventilador. Vamos fazer todo o processo como se estivéssemos em ambiente clínico. Portanto, numa primeira fase, não sei se conseguimos já ver aqui o ecrã. Conseguimos? Portanto, aqui no nosso ecrã, numa primeira fase, fizemos o turn-on do ventilador. Vamos fazer
os settings dos alarmes. Portanto, o ventilador é constituído por um conjunto de alarmística que permite alertar o clínico em caso de mau funcionamento do mesmo ou em caso de funcionamento fora dos parâmetros definidos pelo clínico. Portanto, vamos definir o alarme de volume, vamos colocar um volume mínimo baixo, colocar um volume relativamente alto, estamos a utilizar valores, vamos colocar um alarme de pressão e vamos colocar um alarme de rate, portanto, a quantidade de inspirações e expirações por minuto. Passamos para os settings de ventilação e vamos fazer a calibração do ventilador, a calibração do oxigênio e a calibração dos sensores de fluxo. Hélder, podes, por favor, fazer a calibração? Sim. Vamos ligar esta traqueia uma à outra. Vamos calibrar. A inspiração está ligada à expiração. Vamos calibrar em oxigênio. Ele vai fazer a calibração automática. Estão ligados os gases? Está em progresso. Durante o progresso da calibração não é possível efetuar qualquer ação no ventilador por uma questão de proteção. Vamos fazer agora a calibração do fluxo. Novamente. Vamos calibrar, no fundo, os dois sensores de fluxo na entrada com o sensor de fluxo na saída e por isso é que ligamos uma traqueia à outra, procedimento comum também em muitos ventiladores disponíveis no mercado. Fizemos a calibração. Voltamos a colocar as traqueias a simular o nosso paciente. E agora, vamos só, antes de fazer save e de guardar estes settings, vamos só fazer ali o modo de backup, que é um modo de backup para quando estivermos no modo de pressão assistida, que também mais à frente vamos explicar o que é, mas que no fundo é um modo de segurança para o qual o ventilador volta, caso esteja no modo de pressão de suporte. Fazemos guardar e estamos no ecrã principal do ventilador. O ecrã principal do ventilador é constituído por os targets, portanto, por aquilo que queremos atingir no modo de ventilação e por aquilo que são as medições reais, que são as que estão do lado esquerdo, que são aquelas que de facto estão a chegar ao paciente. Temos o ecrã More, que é um ecrã onde podemos visualizar mais parâmetros do que aqueles do ecrã principal, uma vez que, infelizmente, só conseguimos adquirir no mercado um ecrã com 7 polegadas, portanto não é um ecrã muito grande, o que significa que tivemos que colocar vários ecrãs para poder mostrar todos os parâmetros aos clínicos. Fazemos alguns parâmetros que estão aqui mostrados, mais à frente já vamos falar, e agora vamos para os modos de ventilação. Nos modos de ventilação, eu se calhar poderia pedir só à doutora Sara para explicar o que são estes 4 modos de ventilação. Vamos começar então para o primeiro modo, que vocês veem aqui, que é o CMV, que é modo controlado por volume, está bem? É um modo em que nós, clínicos, definimos qual é o volume de ar, que é uma mistura de oxigênio e oxigênio e ar que o doente vai receber, em que nós definimos qual é esse volume. E esse volume depende de cada doente, depende do peso do doente, depende da condição clínica do doente. Portanto, nós vamos definir qual é o volume que queremos para o nosso doente, vamos definir qual é a frequência respiratória, isto é, o número de vezes que o doente vai inspirar por minuto, está bem? Definimos qual é a percentagem de oxigênio que queremos para aquele doente e depende também da gravidade da sua situação clínica. Se estiver com baixa de oxigênio, vamos precisar de administrar um valor mais elevado de oxigênio. Vamos definir ainda a relação entre o tempo que o doente está a fazer a inspiração e o tempo que o doente está a fazer a expiração. Como disse há pouco, o ventilador vai assumir toda a responsabilidade do que é o normal processo de ventilação, que para nós, perfeitamente autónomos, é um mecanismo absolutamente involuntário, não é? Portanto, o ventilador vai assumir todos esses parâmetros. Por isso, nós precisamos de definir que tempo é que o doente passa a fazer a inspiração e a expiração. Podemos experimentar, doutora Sara, fazer só aqui um setting. Sim, podemos colocar, por exemplo, uma frequência respiratória de 12. Vamos colocar uma relação de inspiração a expiração de 1 para 2, que é o que é fisiológico. 1 tempo para a inspiração, 2 para a expiração. Vamos colocar um volume corrente, por exemplo, nos 300, neste caso. Ok? E vamos colocar um PIP
fisiológico de 5. E se calhar agora aproveitava esta oportunidade para, já que falamos no PIP, para explicar o que é o PIP. Então, o PIP, como a própria sigla indica, quer dizer pressão positiva no final da expiração. Isto é, quando nós expiramos, normalmente, estamos aqui todos a respirar, o nosso pulmão tem sempre alguma pressão que guarda, portanto, há sempre ar dentro do pulmão que é guardado quando fazemos uma expiração. Mesmo que nós façamos uma expiração forçada, há sempre ar dentro do nosso pulmão e esse ar vai gerar uma pressão dentro do pulmão. Qual é o objetivo e para que é que serve esse ar que fica do pulmão que se transforma, na verdade, na pressão? É que os nossos pulmões são constituídos por unidades funcionais que são chamados alvéolos. Ora bom, o que é que são os alvéolos? Os alvéolos são podemos chamar-lhes umas pequeninas cavidades onde se faz as trocas gasosas. Portanto, os alvéolos são estruturas do pulmão, é a unidade funcional do pulmão, que é constituída só por uma camada de células muito fininha, e essa camada de células é aquele que é a nossa barreira entre o ar que nós respiramos e o sangue que está a circular e que precisa de ser oxigenado. Portanto, é ao nível do alvéolo que se vão fazer as trocas gasosas, em que entra o oxigênio e vai sair o dióxido de carbono. Então, a pressão positiva no final da expiração serve para que esses alvéolos se mantenham com alguma abertura e não colapsem, portanto, e não estejam fechados, para que haja alguma abertura para que possa ocorrer essa difusão dos gases, oxigênio para o interior do nosso corpo, para o sangue, e dióxido de carbono para o pulmão, para depois ser eliminado durante a expiração. Muito bem, nós entretanto, doutora Sara, tomámos a liberdade de colocar o ventilador em funcionamento. Portanto, a única coisa que colocámos mais foi uma percentagem de O2 de 50%, portanto, para validarmos também o funcionamento. E como podemos ver, neste caso, a primeira curva, a curva da pressão, aquilo que falamos na pressão constante durante a PIP é esta reta que está aqui horizontal. Portanto, aquilo que o ventilador tem que dar garantia é que durante a expiração do paciente existe sempre esta pressão constante. Neste caso, fizemos um setting para uma PIP de 5 e aquilo que estamos a ver é uma medição entre os 5 e os 6, porque na realidade existe uma performance e o ventilador mostra sempre a performance adequada, mas se filmarmos aqui o analisador de gases, portanto vou só pedir aqui para filmarmos aqui o analisador de gases, aquilo que conseguimos ver é que estamos a fazer uma PIP de 5.67, portanto completamente dentro daquele que era o registro daquilo que tinha sido solicitado pelo clínico, neste caso pela doutora Sara, e estamos a fazer um volume de 0.313, o que neste caso está mais do que dentro na gama de performance, uma vez que fizemos um setting de 0.300. Se olharmos novamente para o nosso ventilador, aquilo que conseguimos perceber é que o que ele está a dizer, de facto, e agora estamos aqui no ecrã More, é que estamos a fazer uma PIP entre os 5 e os 6, portanto aqui não estamos arredondado às décimas, portanto está muito próximo dos 5, 5, 5, 6, 5, 6, portanto está aqui naquilo que é a performance aceitável. Estamos a fazer volumes de 304, 305, 297, portanto o ventilador está efetivamente calibrado, está efetivamente seguro e é efetivamente capaz de cumprir com aquilo que são os pedidos e as características e as necessidades dos clínicos e, neste caso, como muito se tem falado na pressão constante durante a PIP e que o ventilador Athena não seria capaz de cumprir esta pressão constante durante a PIP, de facto, aquilo que procuramos também demonstrar é que dentro da performance aceitável e clinicamente expectável, o ventilador Athena é capaz de cumprir a pressão constante durante toda a fase de expiração, durante toda a PIP e, portanto, neste modo de volume controlado, é um garante também da segurança para o paciente. Se calhar a doutora Sara pedia-lhe só para explicar o modo de pressão controlada. Sim. Então vamos passar para o modo de pressão controlada, que aqui é denominado como PCV. Então o que fazemos neste modo diferente é que nós não programamos o volume que vai ser administrado ao paciente, mas programamos a pressão limite que tem que estar na via aérea quando o ventilador fornece um determinado volume. Ou seja, o que nós dizemos ao ventilador é que pode administrar volume até ser atingida a pressão que nós definimos, está bem? Então aqui vamos poder programar, por exemplo, uma pressão inspiratória acima do PIP, como sempre, como conseguem ver aqui no ecrã, nós temos sempre um PIP previamente determinado, que é obrigatório, e vamos colocar uma pressão, por exemplo, de 12 acima do PIP. O que quer dizer que a pressão de pico, ou seja, a pressão total,
que vai ser administrado a este doente no início da inspiração vai ser a pressão inspiratória mais a pressão de PIP, ou seja, 12 mais 5 será 17. Ele vai fazer a transação entre o modo de controle em volume para o modo de pressão. Já alterou. E agora vai, como mudamos os settings, vai fazer sempre este alarme para avisar o clínico. Sim, já agora, só explicando já os alarmes, portanto, os alarmes aparecem sempre na barra horizontal, no topo do ecrã, e são alarmes persistentes. O que é que se quer dizer com isto? São alarmes que até a condição ser alterada, eles vão sempre manter-se efetivos. Portanto, vão sempre chamar a atenção do clínico para uma ação. No caso dos alarmes de pressão, aqueles settings que fizemos ao início vão limitar a que o próprio ventilador nunca ultrapasse aquele setting. Ou seja, se a doutora Sara tivesse colocado, por exemplo, uma pressão de inspiração de 50, uma vez que ao início colocámos uma PIP de 15, por exemplo, uma vez que ao início colocámos uma pressão máxima de 60, o ventilador iria emitir um alarme de pressão máxima e não iria chegar a este valor. Quando carregamos, uma vez que estes alarmes que estão agora a dar são alarmes devido à alteração do modo, quando carregamos o alarme não é um alarme persistente e, portanto, vemos que o alarme volta ao início. Portanto, como podemos ver, se formos ao ecrã More, Helder, se não te importares, aquilo que podemos ver é que, efetivamente, estamos com uma PIP entre os 5 e os 6 e, efetivamente, estamos com um platô de 17, exatamente como a doutora Sara referiu, que seria a pressão de inspiração mais a pressão PIP. Se pudermos só mostrar aqui as curvas do analisador. Sim, por favor, a curva. Temos aqui a PIP, portanto 5.45, o platô, e conseguimos ver as curvas do gráfico de pressão, em que vamos conseguir visualizar, portanto, neste caso, o gráfico de pressão efetivo daquilo que está a ser feito e que conseguimos ver a manutenção da PIP completamente constante durante a fase da exalação. Muito bem, doutora Sara, se calhar falamos também um pouquinho deste terceiro modo, o modo de pressão regulada em volume controlado. Muito bem. O modo PRVC é um modo em que nós definimos é uma pressão, volume controlado com uma pressão regulada, em que nós definimos não só a pressão, como também o volume que queremos que este doente faça, ok? Então aqui vamos definir, pode ser um volume corrente de 300, mas temos de ter a certeza que este doente não vai ultrapassar, e uma pressão de PIP, já podemos? Sim. Não vai ultrapassar a pressão que tínhamos definido. 60. Portanto, ele já fez a transição para este modo. Novamente, vai dar estes alarmes iniciais a avisar que fez a alteração do modo. Se carregarmos 2 vezes, o alarme vai desaparecer. Portanto, significa que a condição foi alterada. Ele vai fazer a transição, então, para o volume solicitado. Portanto, conseguimos ver do lado direito o volume foi solicitado, um volume de 300. Conseguimos ver que a PIP já foi atingida e ele vai gradualmente caminhar para um volume em torno dos 300, uma vez que este modo é um modo de progressão. Portanto, é um modo que vai apalpar o controle até chegar àquilo que é o ideal. Mas conseguimos ver já que já estamos com uma PIP em torno dos 5. Estamos com o volume já a aproximar-se dos 300. Se mostrarmos aqui novamente o analisador de gases, conseguimos ver. Se posso dizer, este é um modo ventilatório de enorme proteção para o doente, porque nós definimos qual é o volume, mas o ventilador não vai nunca fornecer mais volume se isso significar um comprometimento ou um aumento das pressões. Portanto, isto é um modo ventilatório cada vez mais utilizado em regime de cuidados intensivos, porque é uma ventilação muito mais protetora do doente e dos efeitos adversos associados ao ventilador. Sim, como podemos ver, já aqui no ecrã principal, já estamos então com um volume em torno dos 300, já estamos então com a PIP em torno dos 5 e já estamos então a fazer a ventilação de acordo com aquilo que o clínico solicitou. Comply a resistência, vamos mostrar só, por favor, vamos só voltar ao modo de volume controlado, só para falarmos um pouquinho da compliance e da resistência. Portanto, o próprio ventilador Athena faz um cálculo aproximado de compliance e da resistência dos pulmões. Neste caso, no pulmão artificial, já mudaste o set? No pulmão artificial estamos, não sei se conseguem mostrar o pulmão artificial, sim, está aqui. Estamos com uma resistência de 5, estamos com uma compliance de 20,
Doutora Sara, pedi-lhe só para explicar o que é que estes dois parâmetros têm que ver com... Se calhar é mais fácil explicar fazendo a transposição para as doenças respiratórias. Ora bom, a asma é uma doença muito conhecida por todos, não é? É uma doença em que as vias respiratórias têm uma grande reatividade e, portanto, impõem maior resistência à administração de um determinado volume, e isso é realmente a resistência. Portanto, nós sabemos que doentes que têm crises de asma, durante a fase aguda, têm um aumento de resistência das suas vias aéreas. Portanto, as vias aéreas estão mais fechadinhas e, portanto, é mais resistente a possibilidade de passar ar através dessas vias aéreas. A compliance é exatamente uma situação diferente, é uma situação que acontece quando nós temos, por exemplo, uma pneumonia, em que os nossos alvéolos, que eu falei há pouco, vão estar preenchidos por líquido, que pode ser secundário à inflamação ou à infecção associada a essa doença. E, portanto, o pulmão não vai ter capacidade de expandir na sua totalidade, na sua capacidade total. E, portanto, o que vamos ter é, de facto, uma redução da compliance pulmonar para aquilo que é expectável numa situação sem doença. Portanto, Desculpa, e isto é o que nós conseguimos alterar com este pulmão teste, conseguimos modificar compliance e modificar resistência, de maneira a tornar isto muito semelhante àquilo que são as doenças respiratórias. Muito bem, então, só explicar então que neste caso estamos aqui com um setting de resistência em 5 e com uma compliance a 20, o ventilador está automaticamente a fazer o cálculo. Obviamente, como temos toda uma panóplia de equipamentos no caminho do fluxo, o cálculo nunca será exatamente preciso, mas conseguimos perceber que a compliance anda em torno dos 20 e conseguimos perceber que a resistência entra em torno dos 7, 8. Neste caso, tínhamos feito um setting de 5 e de 20, o que significa que o próprio ventilador está a calcular e está a dar uma indicação clínica, porque de facto estes parâmetros são utilizados para que o médico depois possa também ele tomar decisões que têm a ver com os modos de ventilação, correto, doutora Sara? Sim, exatamente. Não só com a evolução da doença, não é? Nós vemos um doente com crise asmática que tem uma resistência muito grande no início da ventilação e à medida que a doença, à medida que vai melhorando, vamos vendo também diminuição progressiva dessa resistência. O mesmo acontece num doente com uma pneumonia, que tem diminuição da sua compliance e à medida que vai melhorando a sua compliance também. Doutora Sara, se calhar antes de passarmos para o modo de pressão de suporte ou pressão assistida, que também tem sido bastante falado nos últimos dias, se calhar pedia-lhe só para explicar qual é a importância destes 3 primeiros modos, que digamos são os modos basais, são os modos core do ventilador, no combate à Covid-19, e depois o que é o modo de pressão de suporte e para que é que ele serve e porque é que foi, neste caso, adicionado como um modo extra ao ventilador e porque é que é necessário já agora fazer ensaios com humanos para validar a sua adequada funcionamento. Muito bem. Ora bom, em relação aos primeiros 3 modos ventilatórios, estes são modos ventilatórios standard que existem em qualquer ventilador de cuidados intensivos. E claramente no tratamento de uma patologia com uma infecção respiratória, com uma pneumonia, alguns doentes nós sabemos que vão precisar de suporte ventilatório, vão precisar de um ventilador. E isto é o que acontece efetivamente na infecção pela Covid-19. Nos doentes mais graves, mais seriamente atingidos, a pneumonia leva a insuficiência respiratória e, portanto, à necessidade de suporte ventilatório invasivo, que é o que se consegue, de facto, com o ventilador Athena. E a utilização destes 3 modos é efetivamente aquilo que é standard em qualquer unidade de cuidados intensivos. Relativamente à pressão de suporte, nós felizmente temos a consciência de que um doente é submetido a uma ventilação invasiva, mas temos todos a consciência e a esperança de que aquele doente vai recuperar da pneumonia e vai ficar melhor. E nesse processo de recuperação e de melhoria, o doente começa a deixar de precisar de uma ajuda a 100% do ventilador para ir progressivamente precisando só de pequeninas ajudas até podermos desligar o ventilador e o doente voltar a assumir a sua função ventilatória. É para isso que serve a pressão de suporte. Portanto, o modo de pressão de suporte é o modo em que nós utilizamos nos doentes que já têm alguma capacidade de começar a sua ventilação, mas ainda não estão completamente autónomos para que o ventilador seja retirado e seja desligado. E, portanto, a pressão de suporte serve exatamente para isto, para que
Aliás, a pressão de suporte introduzida neste ventilador faz com que ele possa ser utilizado como um contínuo no tratamento do doente, desde o primeiro dia em que o doente precisa do ventilador a 100%, até o dia em que o doente vai poder se desligar do ventilador. Muito bem. Então, nós aqui vamos conseguir apenas demonstrar a forma básica de funcionamento deste modo de pressão de suporte, porque de facto necessitamos do input, necessitamos de um doente, necessitamos de uma pessoa a fazer a respiração para de facto ser possível provar. No entanto, este modo é um modo que funciona. Neste caso, ele fica à espera que o doente respire. Exatamente. E depois, quando o doente inspirar, ele faz então de acordo com os settings. Posso explicar um bocadinho melhor? O ventilador fica à espera daquilo que nós chamamos um trigger, ou seja, que temos ali também já para definir, para fazermos a sua definição. Nós precisamos que o ventilador, que o doente comece a fazer a inspiração, portanto, o ventilador vai sentir que o doente começa a puxar ar, na verdade, do ventilador, para ajudar o doente no suporte daquilo que ele vai precisar, está bem? Portanto, o ventilador em pressão de suporte sente que o doente começa a respirar e ajuda nos ciclos ventilatórios. Portanto, o que estamos a ver... maneira que temos de simular isto, neste caso, é exatamente por é abrir este pulmão. Este pulmão artificial é como se o pulmão artificial estivesse a fazer o início de uma inspiração. Portanto, o ventilador sente que o doente puxa ar. Portanto, o que conseguimos ver, se o Hélder deixar aqui o ventilador, ele vai estar à espera da inspiração. Não faças agora, por favor. Ele vai estar à espera, portanto, tem a luz acesa, está à espera. Hélder, podes fazer, por favor? Ele sentiu, fez a inspiração. Está à espera, sentiu, fez a inspiração. Ok? Portanto, vê-se bem, o rate respiratório é variável, portanto, não é constante, não é um setting, é uma função daquilo que o doente está a pedir. Portanto, a única forma que existe, efetivamente, de provar o adequado funcionamento deste modo é com recurso a testes clínicos. Sim. E é isso, já agora a doutora Sara pedi-lhe para incluir aqui um bocadinho, explicar já agora claro. O que é que... como imaginam, não é possível em testes pré-clínicos termos a percepção do que é que o animal, de que volume é que o animal está a precisar e se o ventilador está a administrar o volume adequado, porque nós não conseguimos ter o feedback do animal, não é? Como no humano. Por isso é que os testes relativamente à segurança e relativamente à eficácia da pressão de suporte têm que ser transformados e passados efetivamente para os estudos em humanos. Se quiser explicar agora, ele entrou em apneia, portanto deixámo-lo estar. O que acontece é que sempre neste modo de pressão de suporte, o ventilador tem um modo de ventilação de backup. Isto é, imaginem, por qualquer motivo, o doente até está ótimo, está a começar a respirar, faz a sua inspiração, o ventilador ajuda, mas o doente fica cansado por qualquer motivo. Ou porque já esteve no modo há bastante tempo, mas fica cansado e, portanto, já não faz a sua inspiração. E, neste caso, o ventilador consegue sentir a ausência do pedido pelo doente para ajudar na sua ventilação e, de uma forma autónoma e automática, assume novamente os 100% de ventilação ao doente. Portanto, neste caso, se mostrarmos novamente o ecrã, ele entrou no modo de suporte, portanto, deixou de estar no modo de pressão assistida, ou pressão de suporte, entrou no modo backup, aliás, que é o modo de pressão controlada, e vai-nos dar os settings do backup, portanto, aqueles que tínhamos inicialmente configurado, é aqueles settings que ele vai fazer. Se voltarmos, conseguimos fazer esta verificação, PIP de 15, PIP de 5, PINSP de 15, portanto, o pico está a 21, o que era o esperado em torno dos 20, o alarme da apneia vai permanecer até que o clínico tome uma ação. E o clínico vai ter que decidir, vou voltar a colocar o paciente em modo de pressão de suporte ou vou deixá-lo num outro modo e, portanto, a ação é do clínico. Portanto, vamos assumir que o clínico aceita que permaneça na pressão controlada e, portanto, vai desligar os alarmes e ele vai continuar a fazer o modo de pressão controlada exatamente como era suposto. Portanto, nesta fase, acho que explicámos todo o funcionamento do ventilador, demonstrámos também o seu funcionamento nestes 3 modos-chave, nestes 3 modos que são os modos essenciais na pneumonia aguda e no suporte respiratório artificial a estes doentes com Covid-19. Mostrámos também, explicitámos a pressão, aquilo que se trata da pressão constante durante a expiração e, portanto, podemos voltar a ver que, neste caso, estamos em pressão controlada com uma PIP de 5, podemos ver que a pressão constante se mantém durante toda a expiração.
Explicámos qual é a pressão assistida, para que serve a pressão de suporte e, de facto, importa só nesta fase, talvez, fazer aqui um pequeno ponto de situação de onde nos encontramos e para onde vamos. Portanto, durante e ao abrigo do regime de exceção, procurámos fazer, juntamente com o pessoal clínico, todos os testes em laboratório e todos os ensaios também possíveis em modelo animal para provar a segurança e eficácia do ventilador. E eu já vou pedir à doutora Sara para nos falar um pouquinho sobre quais foram as conclusões destes ensaios realizados com médicos, eu diria, especialistas na área da ventilação e que estão muito habituados a testar e utilizar também outros ventiladores. E depois de ter obtido esta primeira deliberação do Infarmed, este parecer positivo condicionado, aquilo que procurámos de imediato fazer foi fazer prova documental e inequívoca do funcionamento do ventilador. O que é que isto significa? Isto significa que os primeiros testes foram realizados por engenheiros, em Portugal, pelo CEA, pela comunidade médica. Os testes que estamos a fazer agora e que fizemos agora estão a ser realizados por laboratórios independentes e acreditados. Laboratórios estes que nos vão dar a certeza do adequado funcionamento do ventilador. Portanto, é como ter uma fotocópia e uma fotocópia autenticada. Portanto, são as duas iguais, a autenticada tem um parecer e tem uma garantia de uma entidade regulada. O que é que fizemos desde então? Fizemos testes em Portugal com o IEP, de segurança elétrica e de compatibilidade eletromagnética, testes esses que foram aprovados e que são garante por esta entidade independente e de grande renome, a quem agradecemos também toda a ajuda e todo o auxílio que nos deram na realização destes ensaios em tempo recorde. E, portanto, temos um ventilador que é seguro do ponto de vista elétrico e do ponto de vista de compatibilidade eletromagnética. Realizámos ensaios em Portugal e também nos Estados Unidos à qualidade do medicamento e à carga microbiológica e, consequentemente, à limpeza do ventilador. Isto significa o quê? Significa que provamos que o ar medicinal e o oxigênio que estão na entrada do ventilador chegam exatamente com as mesmas características, sem zero impurezas, sem zero microbiologia, sem bactérias, sem absolutamente nada, chega na sua forma de entrada à forma final da saída e ao paciente. Isto foi provado com ensaios realizados nos Estados Unidos, foi provado também com ensaios realizados aqui em Portugal, novamente por laboratórios acreditados e independentes, que nos permitiram provar a qualidade do medicamento a ser entregue ao paciente, mas provar também que todo o processo de produção, e relembrar que o processo de produção e esta produção está a ser feita no CEA, uma vez que não foi possível realizar nenhuma outra entidade da indústria nacional em Portugal, uma vez que era necessário grande investimento e grande flexibilidade para fazer uma linha de montagem, uma linha de produção, e foi isso que fizemos, e portanto também estes testes demonstram a limpeza desse processo, a rastreabilidade e são o garante da qualidade de todo este processo. Quais são os dois ensaios que foram também solicitados pelo Infarmed, que estamos agora a propor realizar? Um deles, um ensaio à PIP, portanto, à pressão constante durante o final da expiração, uma vez que o Infarmed entende que não foi feita prova suficiente, ou os peritos entendem que não foi feita prova suficiente da forma constante desta PIP, algo que estamos novamente a realizar ensaios segundo a norma MHRA para publicar, inclusive, numa revista científica, uma vez que entendemos que a performance do ventilador nesta fase da expiração é adequada àquilo que é a performance requisitada, mas em paralelo estamos e queremos, sem dúvida, que haja um laboratório independente e acreditado que nos prove também o seu adequado funcionamento. Estes laboratórios não existem em Portugal, portanto existe um laboratório na Alemanha, conceituado e nomeado. Vamos fazer estes testes ao abrigo da ISO 80601, que é já uma normativa para certificação CE e, portanto, com uma performance muito mais apertada, mas estes testes levam algumas semanas a serem realizados e, portanto, é necessário esperar para que os mesmos venham a testar e validar documentalmente e inequivocamente aquilo que todos nós vimos nesta curta demonstração e que também nos ensaios pré-clínicos já foi possível validar e verificar. O segundo conjunto de ensaios, eu vou pedir à doutora Sara para nos explicar que ensaios são estes que estamos a propor à SEIC, já agora o que é a SEIC, para também as pessoas que estão lá em casa compreenderem, sim. E o que é que vamos querer demonstrar. Muito bem. Ia só fazer um pequeno parágrafo em relação aos ensaios pré-clínicos e só para dizer que, efetivamente, durante todas as experiências feitas nos ensaios pré-clínicos, o ventilador demonstrou não só eficácia como segurança. E eficácia e segurança não só no contexto de um animal saudável, como também no contexto que tinha lesão pulmonar, em tudo semelhante à lesão pulmonar induzida pela Covid-19. E, portanto, é importante referir que, de facto, o ventilador
é eficaz e é seguro, em que nenhum evento adverso decorreu durante o período que tivemos de extenso de experiências. Em relação àquilo que estamos neste momento a programar, a SEI, que é a entidade reguladora dos ensaios clínicos realizados em Portugal, e o que estamos a programar efetivamente é a realização de testes de segurança, eficácia e, sobretudo, de não inferioridade relativamente ao do ventilador Athena em relação a outros ventiladores de marca CE. E isso são estudos que estão neste momento é um estudo que está neste momento a ser desenhado para ser aplicado em humanos no Hospital de Braga e no Centro Hospitalário Universitário do Porto. Muito bem. Portanto, chegamos assim ao final da nossa demonstração. Vamos agora responder a algumas questões que, entretanto, estão a ser colocadas lá em casa, nas redes sociais. Portanto, pergunta-nos a Papelaria Cruz, doutora Sara, uma pergunta para si. Eu vou resumir a pergunta, julgo que a pergunta seria que se utilizaria este ventilador, caso fosse necessário, e o que é que entende, se ele é seguro e se o utilizaria para dar suporte de vida. E, portanto, no fundo, esta a pergunta. Sim, eu acho que já respondi a esta pergunta. De facto, o ventilador é seguro, é eficaz e seria um ventilador a utilizar no contexto que fosse necessário. Muito obrigado, doutora Sara. Uma outra pergunta, neste caso do Luís Araújo. Perguntam-nos se os técnicos do Infarmed que fizeram ou estão a fazer a avaliação alguma vez assistiram ou pretenderam assistir a uma demonstração como a que estamos a ver ou ao funcionamento durante os testes em modelo animal. De facto, permitam-me dizer que, normalmente, a autorização para a utilização destes ventiladores, segundo certificação CE, é feita a partir de um dossiê técnico do produto. Isto significa que é uma avaliação documental em que é necessário fazer prova e evidência do adequado funcionamento do equipamento. E, neste caso, não é uma autoridade, no caso de uma marcação CE, é um organismo notificado que faz essa avaliação e faz essa avaliação comumente para a marcação CE com base, perdoem-me a expressão, em papel. Portanto, não existe espaço à demonstração, existe sim espaço ao dossiê técnico, à apresentação do dossiê técnico, com todos os certificados de todas as normativas, de todos os laboratórios acreditados. Ao abrigo do regime de exceção, aquilo que foi criado foi um procedimento muito semelhante, mas para estes ventiladores rapidamente produzidos. E em vez de termos um organismo notificado, o Infarmed assumiu a título excepcional esse papel, e muito bem, e juntou uma comissão de peritos, que foi nomeada para fazer o acompanhamento e a avaliação documental do equipamento, ao qual a equipa do CEIA, juntamente com todos os médicos, fez chegar toda a prova documental que conseguiu reunir. Dizer que provavelmente foi tão complexo fazer prova documental neste curto espaço de tempo do que fazer o próprio ventilador em si, porque pensando num desenvolvimento rápido, pensando num desenvolvimento urgente, a preocupação foi sempre, e o processo foi sempre guiado pela validação e demonstração de segurança. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todo o desenvolvimento foi guiado pelos ensaios em modelo animal, pelos ensaios em pulmões artificiais e, consequentemente, o ventilador foi evoluindo à medida que era feita prova e demonstração do adequado funcionamento do mesmo. E, portanto, conseguimos e procurámos submeter toda a informação aos peritos e ao Infarmed para que pudesse fazer a avaliação do ventilador com base em prova documental, como exigia a autorização, e, portanto, esse processo foi cumprido. Infelizmente, por mais do que uma vez convidámos, mesmo que não no âmbito do próprio procedimento, mas sim porque muitos deles são médicos, são clínicos, são engenheiros, portanto são pessoas conhecedoras da prática clínica e do que são os ventiladores. Convidámos-los a visitar-nos, convidámos-los a testarem o próprio ventilador, convidámos-los a acompanharem os ensaios. Infelizmente não foi possível, mas continuamos com a esperança e com a expectativa de todos e quaisquer médicos, peritos, Infarmed, autoridades, quem quiser, estamos de portas abertas e estamos disponíveis, nós e a comunidade médica, para debater, para falar dos prós, para falar dos contras, para falar daquilo que deve ser melhorado, para falar daquilo que foi o processo e para demonstrar, porque foi aquilo que sempre procurámos, para demonstrar que o ventilador é seguro e eficaz. Uma outra pergunta do Luís Araújo, novamente, pergunta-nos se a Ordem dos Médicos, que tem publicamente apoiado um outro ventilador, alguma vez contactou o CEIA para conhecer e acompanhar o desenvolvimento do Athena? Se sim, porque ignora o Athena? Não.
ao meu conhecimento, a Ordem dos Médicos não contactou nem o CEIA, nem a equipa clínica que acompanha o projeto Athena. Não sabemos por que razão não o fez. O CEIA, numa fase inicial do desenvolvimento do seu ventilador, contactou todas as entidades a nível nacional que estavam a desenvolver ventiladores. Portanto, contactou o INESC, contactou a CISADVANCE, contactou a Fundação Champalimau e a Iniciativa do ER. Portanto, entramos em contacto com todos eles, abrimos as portas a todos eles, a muitos deles discutimos ideias de forma aberta e transparente, com muitos deles trabalhámos também formas e possibilidades de cooperação. Infelizmente, nem sempre foi possível avançar, mas como até agora mantemos as portas abertas, portanto, também para a Ordem dos Médicos, gostávamos muito que viessem conhecer o ventilador Athena, gostávamos muito que pudessem também dar o vosso aval sobre este projeto, que é do interesse óbvio de todos os portugueses. Uma nova pergunta. Pergunta-nos a Joana Mendonça, pelo que percebi, o Athena tem exatamente os mesmos 3 modos de funcionamento do que qualquer outro ventilador existente no mercado. É correto, doutora Sara? Sim, tem estes 3 modos, tem 4 modos ventilatórios, na verdade, que são de facto aqueles que são standard em qualquer ventilador. Sim, tem exatamente isso. Nova pergunta. Perguntam-nos em que entidade nos Estados Unidos foram realizados os testes. Nesse caso, os testes que foram realizados nos Estados Unidos foram à qualidade do medicamento e foram realizados pela Trace Analytics e foram com sucesso aprovados, e o certificado da sua aprovação foi também já entregue ao Infarmed para que possa adicionar ao processo do ventilador. Nova pergunta. Já há plano para a produção de forma industrial dos ventiladores Athena, nomeadamente o Athena 2. Se calhar aproveito esta pergunta para fazer então a passagem para aquilo que é o futuro e para aquilo que ambicionamos como o futuro. De forma muito simples, aquilo que iniciámos com este projeto tornou-se muito maior do que todos nós e foi desde sempre muito maior do que todos nós. Portanto, não existia em Portugal há 6 meses atrás, há 5 meses atrás, há 4, o que quer que seja, antes da pandemia, conhecimento na área de equipamentos de ventilação, no desenvolvimento de ventiladores. Existiu uma corrida a estes equipamentos a nível mundial e esta corrida fez com que decidíssemos nós atacar também este problema e decidíssemos nós trabalhá-lo também com a comunidade médica. Aquilo que atingimos, devo dizer que nos dá a confiança de poder vir a criar, a partir de Portugal e a partir do conhecimento que foi gerado, uma nova área no desenvolvimento de dispositivos médicos que se possa tornar competitiva no mercado internacional e que possa também ela gerar produto e gerar retorno para a economia. Em todo o caso, aquilo que atingimos à data de hoje é o seguro e a garantia que não tínhamos há 4 meses atrás, de que temos hoje em Portugal um ventilador que, apesar de não ter marcação CE, e para aqueles que desconhecem o processo de marcação CE, é um processo que leva anos para obter a marcação CE, porque é necessário fazer prova de muitos parâmetros. Portanto, para um país que nunca desenvolveu nenhum destes equipamentos, seria, no mínimo, pouco credível dizer que o faria em 2, 3, 4 meses. Mas aquilo que fizemos é a garantia de que o Athena, nesta sua versão que vimos hoje, é seguro, é viável, pode ser utilizado em caso de urgência, pode apoiar o Sistema Nacional de Saúde caso seja necessário e irá certamente apoiar outros países, outros sistemas que possam estar numa fase menos boa do que aquela que vivemos hoje em dia e, portanto, procuraremos também colocar o Athena nestes outros países em que a situação não é tão favorável e dizer que o Infarmed é a autoridade nacional, o Infarmed atesta e valida apenas a utilização do Athena sobre estas condições de exceção no território nacional e em qualquer outro território, em qualquer outro país, o Athena terá de ser avaliado, verificado e terá de ser aprovado para a utilização excepcional por este país. E, portanto, no caso, por exemplo, do Brasil, foi submetido à autoridade brasileira a documentação e foi submetido também o parecer do Infarmed total para que a autoridade pudesse decidir de que forma pretende dar seguimento a esta autorização. Estamos a trabalhar, obviamente, com eles, estamos a trabalhar para que possa existir aprovação, estamos a trabalhar com os clínicos e com os hospitais no Brasil para lhes passar toda a informação
de forma aberta, de forma transparente, com o sentido de vir a ajudar e a salvar vidas que precisem. No que diz respeito à evolução, a evolução passa por esta versão 2, passa por utilizar o conhecimento de base para fazer este desenvolvimento, que nunca será um desenvolvimento exclusivo do CEA, será um desenvolvimento com a indústria, e de facto convidámos a EFASEC, convidámos o Hospital de São João, convidámos também o Hospital de Braga, convidámos a Universidade do Minho, convidámos a CISADVANCE, para cooperar connosco, para evoluir nesta versão 2, para que Portugal possa ter massa crítica, para que Portugal, sendo um país tão pequeno, não seja um país de quintas, não seja um país de quintais, seja um país em que os engenheiros, em que os médicos, em que os técnicos, em que as autoridades e em que as instituições se unem para fazer algo maior do que a sua individualidade. Portanto, o que esperamos é que a partir de Portugal e a partir deste exemplo de, perdoem-me, de força e de coragem de muitos dos médicos, de muitos dos engenheiros, de muita gente que deu o seu esforço, e agradecer já à doutora Sara Gomes e à sua equipa, ao doutor José Miguel Pego, a toda a equipa do Hospital de Braga, do Hospital de São João, do Hospital de Santo António, a todos os médicos que desde o dia 1 fizeram parte desta iniciativa, porque demos o nosso melhor, estamos de consciência absolutamente tranquila que aquilo que fizemos foi em prol dos portugueses e da sociedade, nunca quisemos ser mais do que aquilo que fomos, e a prova hoje está aqui, pode ser utilizada, esperemos que venha a ajudar a salvar vidas. Se nunca for utilizado, aquilo que criámos foi conhecimento para que Portugal agora possa evoluir, aquilo que criámos foi o seguro de saúde que não tínhamos há alguns meses atrás, e aquilo que criámos foi a cooperação e a união entre estas equipas que não se conheciam, e de facto colocámos a engenharia e o conhecimento ao serviço da comunidade e dos cidadãos, e isso ninguém nos vai tirar. Portanto, agradeço em meu nome, em nome da nossa equipa, a todos os nossos colegas, e vamos procurar todas as perguntas que foram feitas e que não tiveram a oportunidade de ser respondidas, vamos procurar elucidar todos os aspectos associados ao projeto, e vamos procurar, em particular, à Papelaria Cruz, que tem sido muito interventiva. Vamos procurar dar resposta à Papelaria Cruz, a todas as perguntas que foram colocadas, e já agora disponho-me pessoalmente a receber as pessoas da Papelaria Cruz aqui no CEA e a explicar um pouco maior detalhe o que é o projeto, para que serve, como foi feito e todos os detalhes do mesmo, como estivemos até agora, de portas abertas para todos. Despedimos-nos agradecendo a vossa atenção, o resto, um bom dia a todos, e uma nota particular aos nossos colegas do CEA, muito obrigado, aos médicos que acompanharam o projeto, muito obrigado, foi um prazer colaborar convosco.